Abra sua Bíblia aí em 2 Reis, ou lá na parede. 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ser breve, viu? Tem a ceia. É dizer o seguinte: quem está visitando a gente hoje? Levanta a mão para mim saber quem está visitando. Não tenha vergonha. Tem alguém visitando a gente hoje? Muito bem. Tem um casal lá de São Paulo, irmãos. Parentes dos irmãos ali estão com a gente. Tem mais alguém? Levanta a mão. Não fique com vergonha, só para mim ver você. E não vou chamar você à frente, nada. É o pai do Genésio. Olha lá o pai do Genésio, lá crente, irmãos. Olha lá, ó. Quando morenão assim fica de cabelo branco, é porque tem uns 450 anos assim. Glória a Deus. Bem-vindo, viu, meu irmão? Diz ele que vai embora amanhã. Mora onde, Roseli? Ele? Marialva. Está perto da gente, não está tão longe não. Bem-vindo, meus irmãos. Eu vi que ele gostou da igreja. Graças a Deus. Irmãos, eu vou ler aqui o verso 10. 2 Reis, capítulo 5, verso 10. Faz tempo que a gente não fala disso. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar da lepra e restaurará o leproso. Agora vamos lá para o verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão. Quantas vezes, irmãos? 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Feche seus olhos. Senhor, como é bom orar na tua casa, como é bom orar na tua presença, como é bom orar com a igreja, como é bom a gente falar junto com os irmãos, cantar junto com eles. Ó Deus, a gente vê um chorando, outro se alegrando, outro falando em línguas. Senhor, nosso coração se alegra em estarmos juntos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas despertada assim, amém? Glória a Deus. Eu acho que os irmãos ficam pensando: o que vai sair desse texto aí que a gente conhece tanto, né? Bom, só para fazer contexto, que eu não pude ler todo o texto, e quero ser breve aqui mesmo, que o Espírito Santo me segure nisso. Irmãos, Naamã, general de guerra da Síria, de outra nação, não de Israel, está doente, está com lepra, da cabeça à planta dos pés, buscando em Israel, havendo uma guerra em Israel com a Síria. Ele é o general da frente, vence Israel, já dizendo o que eu acabei de falar. Israel só perdeu a guerra contra a Síria porque pecou contra Deus. Aí você vai já colocando na sua vida que se você viver uma vida de pecado, você só vai perder, não vai ganhar, porque de Deus não se zomba e de Deus não se enfrenta. Paro por aqui, você já entendeu que a mensagem aqui é outra. Então ele traz lá da guerra os despojos. O que são despojos? As coisas que ficaram lá, eles vão trazer para casa, vão trazer para a nação vencedora. E ele traz na bagagem uma menina crente, serva de Deus. Quem dá glória aí ao Senhor? Irmãos, a gente fica arrepiado. Como é que uma menina crente, serva de Deus, é trazida escrava? Está vendo a consequência de viver uma vida sem consonância com a vontade de Deus, gente? E aqui nós temos que ser ligeiros, aqui nós temos que ser espertos, nós temos que olhar para a nossa vida e já pescar essas coisas. Como é que eu estou vivendo? Como é que, se houver uma guerra contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha igreja, contra a minha nação, quem sou eu no contexto? Eu vou ser um crente capturado? Eu vou ser um crente que vou fazer a diferença? Eu vou ser um homem ou uma mulher de Deus, sabe? Assim, porque quando Abraão, ou melhor, quando Abraão mesmo foi buscar Ló lá na terra onde houve o juízo de Deus, Deus falou assim: Senhor, a oração de Abraão: Senhor, se houver 50 justos naquela terra, o Senhor vai destruir a terra? Ele está falando assim: se tiver 50 crentes, irmão,
Quantos crentes tem aqui? Levanta a mão e dá glória a Deus, vai. Agora fala para o irmão do seu lado, dá glória também, irmão. Fala aí para ele, dá glória. Vai que ele não levantou a mão, né? Irmão, então você está vendo? Nós já estamos na oração de Abraão. Nós já estamos em mais de 50. Não vai haver juízo sobre o Cianorte. Amém, irmãos? Porque nós estamos aqui para dar glória e orar ao Senhor e buscar ao Senhor. Amém? Nós estamos aqui, Senhor. Mas não, irmão, não havia 50. Nem 40, nem 30, nem 20, nem 10. Então, não havia. Orou errado, né? Orou errado. Não havia nem 10. Deus fez juízo. Então, o crente no lugar onde mora, o crente no lugar onde vive, tem que fazer a diferença. Eu preciso fazer diferença como pastor, irmãos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu tive um privilégio, eu fui convidado. Não ia falar disso não. Eu fui convidado para estar numa cavalgada aqui da cidade vieram várias cidades aqui representadas, chapéu, bota, cavalos e não sei o que. Quase que eu levei meu cachorrinho lá, pincher, desse tamanho. Um ambiente que não é meu, irmão. E eu orei para ir lá, Senhor, só quer que eu vá num lugar desses. Eu fui. E me deram a oportunidade para fazer uma oração. Primeira palavra que eu falei: bom dia, Espírito Santo. Com uma liberdade, parecia que estava na igreja, irmão. Então é assim, e orei pela cidade, orei pelas pessoas que estavam lá. Não sei qual a impressão, às vezes alguém não gostou, às vezes alguém gostou, mas gostando ou não gostando, eu não estou nem aí. Eu falei, abri espaço e lá cheguei. Deus me pôs ali. Entende? Aquela menina foi trazida, foi para a casa do homem leproso e trouxe uma esperança para ele. Se você estiver lá na casa do meu profeta que tem na minha cidade, chamado Eliseu, você vai ser curado, disse para a mulher onde ela morava, onde ela trabalhava, não é isso? E aí o homem acreditou. Está vendo, irmão? Fala comigo, o homem acreditou. Você não entendeu, fala de novo, o homem acreditou. Irmão, se você abrir a sua boca na cidade, as pessoas vão acreditar em você. E ele acreditou, já correu e não quebrou princípio. Eu repito, e não quebrou princípio. Eu repito, e não quebrou princípio. Antes de ir para uma terra de outro rei, ele chegou no seu rei e falou: olha, tem uma menina lá em casa, disse que eu vou ser curado se eu chegar na casa do profeta. Talvez o rei pudesse dizer assim: mas aqui na nossa nação não tem profeta. Mas a menina disse que ele lá cura. Então o rei fez uma carta e mandou lá para o outro rei: ó, quando ele chegar, o meu príncipe aí de guerra, cura ele, faz algo por ele. Não é assim que diz a Bíblia, irmãos? E ele chegou lá na casa de Eliseu. E olha que eu não ia falar nada disso. Chegou lá na casa de Eliseu, irmãos. A recomendação da menina era essa: vai lá, chega diante do profeta. E ele foi na casa do profeta Eliseu. Só que o Eliseu nem saiu lá fora. Um mistério desse não sair lá fora, fica no culto com Deus. Nós conjecturamos, imaginamos, pensamos, inspiramos para dizer. Mas uma coisa ele disse, o profeta enviou um servo e disse: fala para Naamã mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Aí, como diz o pastor José, aqui eu começo a pregar. Fala comigo, irmão, mergulhar. Você sabe o que é mergulhar? E mergulhar 7 vezes. Mergulhar, irmãos, é imergir, contrário de emergir. Emergir é afundar, emergir é subir. Irmãos, o profeta deu uma palavra, e a palavra do profeta era a palavra de Deus. Hoje eu e você seguramos 66 livros, que é a palavra de Deus. Uma frase na boca. Naqueles dias não havia a Bíblia para o profeta entregar a Bíblia para ele.
Mas ele disse uma palavra: mergulha 7 vezes. Mergulhar. Irmãos, mergulhar significa uma entrega total. Hoje, nos dias de hoje, os coaches, os líderes, os palestrantes, eles chamam as pessoas para um evento, eles falam assim, vai haver uma imersão. As pessoas vão ser mergulhadas em um projeto. Olha para mim. Nós precisamos mergulhar. Fala para o irmão do seu lado. Nós precisamos mergulhar. Fala, ele vai entender. Irmão, nós precisamos mergulhar. Porque quando você mergulha, imerge em alguma coisa, você se entrega. Você se entrega totalmente. Irmãos, você já imaginou um moço, uma moça, um homem, uma mulher que vai para um casamento, mas não mergulha nesse casamento, não se envolve nesse casamento, não se entrega nesse casamento, esse casamento não subsiste. É preciso haver uma entrega total. Você já imaginou um patrão que contrata alguém e esse funcionário não mergulha no seu trabalho, não se entrega no seu trabalho, não se batiza no trabalho? É disso que nós estamos aqui falando. Mas há uma obediência, entre aspas, mas há até que ele desce, ele passa por uma luta para descer. Ele precisa de convicções primeiro, porque as convicções dele era esta. A menina não falou assim: vai lá, Naamã, diante do profeta, e o profeta vai dizer para você mergulhar 7 vezes. A menina não disse isso. A menina disse assim: se você estiver lá diante do profeta, você será curado. A responsabilidade era do profeta. Qual é a minha e a sua responsabilidade, irmão? É dizer para as pessoas que estão lá fora: eu tenho um recado para você, eu tenho uma palavra para você, eu tenho uma mensagem para você. Se você estiver diante dele, você será abençoado. Então eu tenho que fazer a minha parte como homem de Deus, como igreja. Você tem que fazer a sua parte como homem de Deus, como músico de Deus, como cantor de Deus, como pregador de Deus, como dono de casa de Deus, como homem e mulher de Deus, como adolescente de Deus, como jovem de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte, que a menina era uma adolescente. Leva ela diante daquele que tem para dar. E aí o profeta que se encarregou de dizer: mergulha. Levanta a mão para cima, irmão, por favor. Fala comigo: mergulha. Diga assim: eu mergulhei. Vamos aplaudir o Senhor? Mas ele mergulhou diante da palavra, que é o que eu estou pregando. Palavra, irmãos. Não posso sair do contexto. Palavra. Havia uma palavra. Mas a cabeça dele, de Naamã, dizia assim: eu achei que ele ia levantar a mão, ele ia passar a mão sobre mim, eu ia ser curado da lepra, da cabeça aos pés, irmão. Ele achava assim, era do jeito dele. E a gente sempre acha que é do jeito da gente, mas nunca é do jeito da gente, nunca mesmo. É sempre do jeito de Deus. Amém, irmão? Porque se fosse do seu jeito, você não estava aqui nessa noite sentado aí. Se fosse do nosso jeito, nós não estaríamos aqui, irmãos. Mas nós precisamos ser direcionados e talvez até arrastados por alguém que nos considera, que nos ama, que nos convenceu. Porque aquela menina convenceu o patrão. Você escutou o que eu falei? Aquela menina convenceu o patrão, irmão. Esses dias eu estava convencendo o meu cachorrinho pequenininho, que eu peguei agora, que a outra cachorrinha morreu, a Rosana queria uma cachorrinha, eu peguei um pinto desse tamanho. Dá vontade de apertar assim e estralar ele. Só que não, de amor. Eu estava ensinando, irmão, ele a sentar. Irmão, a gente tudo tem que ensinar, orientar, declarar. E aí, para ele entender que ele tem que sentar, eu peguei uma comidinha, que não é assim que faz os adestradores. E eu falei assim: senta. E não é que deu certo, ele sentou.
E aí meu netinho estava no carro outro dia e se levantou assim, sem o cinto de segurança. Eu falei assim: Luca, senta aí, senta aí, senta aí. Ele tem 4 aninhos. Ele falou assim: eu não sou o Pete. Eu fiz isso aí que você está falando. Eu falei: meu Deus, obrigado Jesus pelos meus netos. De tanto que ele viu eu falar: senta, senta, senta. Uma palavra, irmão. Uma palavra pode levar à obediência e ao êxito. Para mergulhar. Demorou para ele entender, como demorou para você entender, como demorou para alguns de nós entendermos. Perdemos 20 anos da nossa vida, 30 anos da nossa vida, 40 anos da nossa vida sem mergulhar. E esses 20, esses 30, esses 40 anos da nossa vida sofremos sem Deus. Porque, irmãos, sofrer sem Deus é pior do que sofrer com Deus. Sofrer com Deus, não errei. Porque Jeremias sofreu com Deus, Isaías sofreu com Deus, Daniel sofreu com Deus, a menina sofreu com Deus. Mergulhar, irmãos, é isso que eu estou pregando para você. Tem uma palavra em jogo, um desafio. Mergulha. E agora? Para mergulhar precisa quebrar paradigmas. Sou general, sou homem altivo, sou homem orgulhoso. Esse rio, eu pensava que só uma oração resolvia, mas ele quer que eu mergulhe. E agora para convencer? Irmão, o que eu tenho que fazer para convencer você para mergulhar aqui nessa noite? Para mergulhar em Deus, no Espírito, na palavra. O que eu, pastor Dejair, preciso fazer para você entender que você precisa mergulhar, irmão? Crente que mergulha não perde ceia. Entende o que eu quero dizer? Crente que mergulha tem que ser radical, porque ele tinha que ser radical. Você tem que mergulhar. Não, mergulhar 7 vezes. É radical. Crente que mergulha, irmãos, vive uma vida constante com Deus, não é inconstante. Pastor que mergulha vive uma vida constante com Deus, não inconstante. É porque depende a sua volta, o seu futuro, irmão. Aquele homem não podia voltar para a Síria leproso, porque no mínimo ele ia dar uma baita surra naquela menina. Ele mudou toda a agenda, ele mudou toda a vida, para atender uma convicção de alguém. Não, de alguém não, de uma menina. E aí, gente, não só o profeta falou, os servos falaram para ele: Naamã, mergulha, é tão fácil, a gente já está aqui mesmo, mergulha. Ele falou: então tá bom, então vou. Sabe, irmãos, às vezes quando a gente fala fora do contexto, ou com um contexto, a gente fala assim, às vezes falo assim: irmão, começa na carne, vai terminar no espírito. A pessoa não entende, né? Vai falar assim: não, começa no espírito, vai terminar no espírito. Também funciona. Mas existem algumas coisas na vida da gente que a gente tem que começar meio na carne mesmo. Você acha que Naamã acreditou de fato que se ele mergulhar 7 vezes ele ia ser curado, irmão? Ele não acreditou não, ele só obedeceu. Como é que você não acredita e obedece? Ele não acreditou, ele falou: não, vou embora. Lá na minha cidade tem rio melhor do que... Isso é gente crente? Lá na minha cidade tem rio melhor do que o Jordão. Aí o outro falou assim: não, mas nós estamos aqui mesmo, vai lá, mergulha. Eu fico imaginando tipo assim: tá bom então. É mais ou menos assim: eu vou lá naquela igreja, se o pastor orar por mim eu ser curado, eu vou acreditar. Se ele não for curado, ele não é homem de Deus, a igreja não é de Deus, nada presta, não sei o quê, e eu volto para a minha vida. Aí eu vou na igreja A, na igreja B, na igreja C, e fico por aí. Mas ele mergulhou. Enfim. Pastor, termina com essa história. Não, irmãos, antes de chegar no final da história, é bom a trajetória. Porque a vida da gente é assim. Antes de ser curado, muita coisa está sendo consertado na gente. Antes da gente ser abençoado, muita coisa está sendo colocada no lugar na vida da gente. Foi assim com Naamã. Como é que pode, irmãos, a cidade, a terra onde ele venceu os inimigos, é o lugar onde ele vai ser curado? Só Deus para fazer isso. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus por isso, irmão? No lugar onde ele desafiou, gente.
onde ele capturou, onde ele venceu, é que vai honrá-lo agora. É assim. E ele mergulhou, irmão. E a minha pregação é nessa direção: mergulha. A gente precisa se jogar em Deus. Isaías 38, verso 1 a seguir, nós vamos ver uma outra história forte, a história de Ezequias, o rei de Israel. Simplesmente o profeta vai lá, não marca nem agenda, e fala para ele assim: ó, você se acometeu de uma doença de morte, você vai morrer dela. Arruma a sua casa que já era. Mais ou menos assim. O que o Ezequias faz, irmão? O profeta só bateu o pé e deu a volta, foi para casa. Mas o rei tinha uma história com Deus. O rei tinha uma vida com Deus. Olha para mim. Quando chegar uma sentença de morte na sua vida, o que vai fazer a diferença é você ter vivido uma história com Deus. E ele tinha uma história com Deus. E a história de Ezequias com Deus era de convicção, irmão. A ponto dele virar para a parede, diz o texto 38, verso 1 a seguir: Deus, eu andei na tua presença. Tipo assim, o Senhor me conhece. Eu não posso morrer agora. Deixa eu viver mais um tempo. Essa é uma das intrigantes passagens bíblicas, irmão. Esse comportamento de um homem de Deus. Olha para mim, irmãos, que muda a sentença de Deus. Fala comigo, poder da oração. Fala. É isso que ele está mostrando. O poder da oração, mas com pano de fundo. Qual é o pano de fundo? Vida com Deus. Porque quem ora, a Bíblia diz que agrada a Deus quem ora, porque se aproxima daquele que crê. Porque Ezequias não vai consertar a sua vida agora, daqui para frente. Ele já tem uma vida com Deus. Por isso que ele vira para a parede e ele ora a Deus. Ele já sabe quem é Deus, ele crê em Deus. Não dá para começar agora, ó, será que você existe? Onde é que você está? Aparece para mim, para você curar a minha enfermidade. Deus, eu te conheço, já andei com você, tenho vida contigo, já tenho orado ao Senhor. Deixa eu viver. Irmãos, e o negócio é rápido. Eu não sei quantos metros tinha o espaço do palácio do rei. Eu só sei que o profeta nem saiu lá na porta final, lá no átrio, lá fora, digamos, que é o átrio. O Espírito Santo já falou com ele: volta lá, fala para ele, eu ouvi a sua oração, e você vai viver mais 15 anos. Irmão, no nosso caso aqui, não é questão de vida ou morte, de viver mais tempo, mas é viver junto com Deus, é ter um tempo com Deus, é aproveitar o tempo com Deus, irmão. Pelo amor de Deus, parem para pensar isso. Eu paro. A gente não pode deixar os cabelos brancos da gente ir embora assim, irmão. Sem vida, sem experiência, sem quebrantamento. Olha a introdução desse culto no louvor. Percebe como a gente vai subindo escada de adoração, e o Espírito Santo que está dentro da gente, não preso, mas livre, se expressa na igreja. Por isso que nós somos chamados, e o somos, de uma igreja barulhenta, porque a gente se expressa da glória. Só faz silêncio quando escuta a pregação, e olha lá ainda, porque o que está dentro da gente é maior do que a gente, que alimenta a gente, que abençoa a vida da gente, gente. Por isso que aquela menina tinha vida com Deus, que trouxe essa vida com Deus para dentro da casa do seu algoz.
Por isso que Ezequias tem a coragem, a petulância até, de fazer uma oração relâmpago, a ponto de incomodar o Espírito Santo, e o Espírito Santo mudar a sentença. Vai entender, irmão. Deus pode mudar uma sentença? Pode. Se você estiver precisando, só que precisa estar assim com Deus, ó. Irmão, faz assim com o dedinho assim, só para você entender, não esquecer a pregação. Pode fazer, faz assim, ó. Assim com Deus, irmão. Amém? Você entendeu? Gente assim com Deus, não tem como, gente, misericórdia, eu não sou dono de ninguém. Pastor Daniel, não tem como não ir para as ruas na madrugada fazer o trabalho que tem que fazer. Não é verdade, irmão? Dá o seu sono em favor de. Entendeu? Não tem como, irmão, não participar das coisas de Deus, da obra de Deus, de um jeito mais simples possível. Irmão, quer alegrar um pastor, não é eu não, quer alegrar um pastor, um líder da igreja, de um GPS, ou de departamento de igrejas, ou igreja, é fazer igual um irmão chegou para mim ontem e disse assim: pastor, eu não estou fazendo nada na igreja, eu quero fazer. Quase que eu falei para ele assim: você não é crente não, irmão. Você está diferente dos outros aí. Eu falei: é mesmo? Então agora se prepare, crente. Você vai fazer tudo, né? Vai subir nas paredes, tem tanta coisa para fazer, irmãos. Principalmente a obra de Deus. Ah, eu me lembro de mim. De quem que você se lembra, pastor? Eu me lembro de mim. De mim, irmão. Novinho convertido na igreja, cheio de Deus. Entendi Jesus, uma palavra simples. Olhando para a parede, já contei isso várias vezes. Da igreja, um vidro quebrado. Eu falei: não, a casa de Deus não pode ter um vidro quebrado. Eu, com meu humilde salário, cheguei na segunda-feira, contratei um vidraceiro, vai lá e conserta. Não precisou o caixa da igreja. O meu coração fez isso. Meu coração pagou aquele empecilho. Irmão, a gente tem tanta coisa para fazer aqui na igreja, até hoje está quebrado. Ninguém levanta para fazer. E ainda que fazem, muitos fazem, ó glória. Pastor Daniel, ontem foi a primeira vez, falei para a Rosana, eu vou destacar isso aqui, eu não tinha programado isso. Foi a primeira vez que eu não coloquei a mão, depois de 32 anos, como uma festa com aquela de ontem, que eu não coloquei a mão em nada. Eu falei assim: uau, cheguei no auge. Porque todo ano era uma tribulação, irmão, para fazer um irmão vir bater um prego, para fazer um outro irmão vir e colar não sei o que, para fazer. Mas de toda maneira eu vi minha esposa dizendo para mim assim: ó, amor, segunda-feira esquece de mim, que eu vou tomar um Dorflex, eu vou dormir o dia inteiro. Mas amém, deu certo. Mas eu falei: ó, amor, você não pode dizer o mesmo, mas é o seguinte, primeira vez que eu não ponho a mão. Sabe por que aqueles irmãos, como aquele que falou para mim assim: eu preciso fazer alguma coisa. Irmão, não precisa você sair por aí não, irmão, é aqui mesmo. Fazer a obra de Deus aqui no nosso meio. E não interprete errado com interrogações bobas. Fala comigo: mergulha. Mergulha. Mergulha em Deus, irmãos. Mergulha em Deus. Mergulha no casamento. Mergulha no trabalho. Mergulha. Dedica a sua vida a uma palavra de Deus 7 vezes, Naamã. Quantos? Eu estou perguntando para o Naamã. Quantos 7 vezes? Mas uma só não serve? Irmão, olha só. Mas, pastor, mas por que GPS? Por que 10 GPS? Por que 20 GPS? Por que deixou a ceia de domingo para ceia agora, no outro domingo? Por que 7 vezes? Uma só já está difícil, quase não entro. É assim, gente. A vida espiritual tem ensinado isso para vocês, para o Daniel. Irmão, lembra, eu já preguei, ó. Eu vou falar aqui para vocês. Quando você tiver um sentimento que a igreja madura discerne que é espiritual, não emocional, de alma, se você raciocinar, você não faz. Não é ímpeto que fez você errar e se arrepender. Porque às vezes tem gente, já falei, tem gente fazendo coisa boa que Deus não pediu para fazer.
Ai, pastor, e agora, hein? Vou dar um exemplo de coisa boa, porque já que falei, um exemplo de coisa boa que Deus não pediu para fazer. E agora, pastor? Porque agora eu quero ver você está de saia não, de calça justa. Um irmão foi na praça e foi ajudar um mendigo, um andarilho. É uma obra boa, sim ou não, irmão? Sim ou não? Pronto, ele estava na alma. Estou falando de revelação no Espírito. Então, se você racionalizar muito, você não faz, entende? Aí o que ele fez? Dava tempo, no caso dele ali, entender o que ele estava fazendo. Pegou o homem andarilho, trouxe para casa, deu roupa, deu comida, deu banho e deu pouso para ele. Coisa boa? Excelente. No outro dia, o marido vai embora de casa, deixa a esposa com o neném no berço e o andarilho dentro de casa. Se você arrepiou já aí, o que você acha que aconteceu? Já falei, muita gente nova na igreja. O andarilho colocou a faca na garganta da criança dormindo e abusou da esposa do irmão. Quem deve estar ouvindo no vídeo deve estar arrepiado. Se tivesse ouvido o pastor, fala sério, irmão. Você acha que eu ia falar para ele colocar o mendigo dentro de casa? Entende assim? E eu não estou falando, eu não sou ninguém para vocês me escutar, não é? Eu estou dando santa ceia, orientação. É isso, irmão. Manchete do jornal da terça-feira, que fizeram o jornal na segunda. Aí o que aconteceu com o casal? Sumiram da igreja, envergonhados, abatidos, tudo. A gente tem que mergulhar em Deus, irmãos, para nós termos a orientação, as sensações do Espírito, que o Espírito de Deus orienta a gente. A gente não acerta tudo, por isso que a Bíblia fala de você ouvir vozes no mundo e a voz de Deus. Mergulha, Namã. Mergulha, Namã. Tem uma palavra para você. Mergulha. Resistiu, até que alguém o convenceu. Tem várias nuances aqui, não tenho tempo. E ele mergulhou. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vocês estão aí, não estão? E ele levantou na 7ª vez. Chega em casa, busca no YouTube. Hoje tem muita coisa, tem um vídeo lindo sobre isso, para você colocar dentro de você. Bíblia, curso, filosofia, qualquer coisa que você fizer, se não entrar dentro de você, você não ama aquilo que você está fazendo. Isso é mergulhar. Vamos mergulhar na palavra? Amém, gente? O Naamã saiu curado. Glória a Deus. Era disso que eu queria falar com você. Mergulha. Mergulha. Mergulha em Deus. Presta atenção no que eu vou dizer. A Bíblia que nós temos, aqui eu encerro, hein? A Bíblia que nós temos é um livro de revelação mais de 2000 anos atrás, ok? Só o Novo Testamento. O Velho Testamento não é revelação? Fala amém aí. O Velho Testamento é um livro de revelação, sim ou não? Só que você vai ficar lendo o livro a parte que fala Neemias, que é Isaías 38, e Reis também fala dele, a vida toda, irmão, o mesmo texto? Não, você já aprendeu. Aí vem o Novo Testamento e tem outra, olha para mim, outra nova revelação. Amém, irmãos? Fala amém de novo. Porque eu conheço a mente do crente. Vai se perdendo. Revelação do velho, revelação do novo. E agora, pastor, posso fechar a Bíblia porque sei tudo? Não estou falando isso. Eu estou dizendo que é o seguinte: depois do Velho Testamento tem a revelação do Novo Testamento. Depois do Velho Testamento e depois do Novo Testamento tem a revelação do Espírito, que é a vivência do dia a dia. Eu e ele, você e ele, nós e ele, para a glória de Deus. Amém, gente? Vocês podem sair daqui e dormir, e o Espírito Santo visitar vocês, dar um sonho, dar uma revelação que não está nem escrito na Bíblia, tem a ver com a sua vida do hoje, do aqui e do agora. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Pastor, o que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que existem revelações novas do Espírito além da Bíblia. Existem revelações novas além da Bíblia, irmãos, que Deus só vai dar para aquele que tem vida com Ele, para aquele que já entendeu que tem que passar no Jordão, tem que passar pelo mergulho.
quando a gente passa pelo mergulho, a gente não é mais pessoas estranhas, irmão. Olhe para mim, irmão, olhe para mim, de verdade. Escute, na igreja aqui, eu tenho muita comunhão com os irmãos e afinidade com os irmãos, para não dizer todos. Mas você sabia que tem gente que é estranho para mim aqui na igreja? É estranho para você, você é estranho, cara. Eu não consegui pegar você, eu não consigo entender você ainda, eu não consegui. Você está estranho, irmão. Principalmente crente que falta na Santa Ceia. Está estranho, não está estranho? Tem alguma coisa acontecendo. Aí, como ele já não veio na ceia, talvez está me ouvindo lá, está dizendo assim, aí, já está me julgando, já está vendo, meio estranho. Porque não é nada disso que eu estou falando. É porque a Santa Ceia também não é mística no sentido de idolatria, mas ela faz parte de uma vida de quem já mergulhou no Espírito. Faz parte de alguém que sabe que eu não posso ficar sem Santa Ceia. E olha, irmãos, que a Santa Ceia não há tempo específico de semana, ou de mês, ou de ano para tomar a ceia. Poderia ser todo dia Santa Ceia. Um exemplo? Todo dia. Irmãos, vocês estão comigo? Dá glória aí, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo, gente? Porque quando eu virar as costas, você virar as costas de mim, da gente, da igreja, nós estamos sozinhos por nossa conta. E Naamã pegou a ficha. É Velho Testamento, mas ele foi curado do lado de fora. Mas ele também foi curado do lado de dentro. Foi ou não foi, irmão? Ele entendeu tanto Deus e falou assim: esse é o Deus verdadeiro, vou levar um monte de terra daqui para adorar lá. Convertido ou não? Eu já falei, quem está comigo aqui estava, já lembro, mas ele está fluindo de novo. Irmão, para terminar, que eu estou olhando o relógio aqui de frente, ó, olha para mim. Como que não é gostoso saber como que Naamã chegou em casa? Quando eu falo como, não é simplesmente entender que ele foi curado. Vou perguntar de novo, não precisa responder, tá? Como você acha, ou imagina, ou conjectura no seu interior, como Naamã chegou em casa? Naamã não chegou em casa curado, irmão. Apenas Naamã chegou em casa transformado. Foi ou não foi? A roupa que a gente veste, irmão, só muda o nosso exterior. Que domingo que vem eu acho que eu não vou estar de preto. Só muda o meu exterior. Mas como é que está aqui dentro? Como é que está aí dentro, irmão? Está chorando porque, entende? Às vezes está chorando, mas às vezes está dando glória. Se está chorando, vai passar. Se está dando glória, também vai. Tem hora que é hora de virar para a parede e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Não posso morrer assim. Não posso morrer assim. Quero mais tempo. Quero mais Deus. Quero mais vida com Deus. Quero mais vida com a palavra. Amém, queridos? Preguei para adolescentes, para jovens, para irmãos, casais, para pais. Tudo aqui hoje. Para crente. Para crente frio, para crente morno. O Espírito Santo está pregando para a gente. Eu estou aqui. Fica de pé, por favor. Está gostoso, né? Eu estou assim, em paz. Você percebe que tem palavra ainda para fluir? Você percebe, né? Mas eu vou segurar. Só vou pedir que os irmãos, não vou demorar, os irmãos da ceia que me ajudam aqui com os elementos, venham para cá, por favor. Sônia, sua voz aí, tá, Sônia? No microfone. Ô Sônia, quando eu falar assim, não é para o outro irmão cantar, é você mesmo, tá? Tá? É por causa já falei, é por causa da identidade comigo. Tem que ser uma voz feminina contrapondo a masculina. Não dá para explicar agora, não é isso, Patrick? Ó, antes de eu destampar aqui, para não falar em cima dos elementos. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos.
Procurei ser simples com a palavra, irmão. Procurei ser simples. Obrigado, Patrick. É isso aí que eu estou falando. Só segura assim, não canta ainda não. Feche os olhos, irmãos. Se você fosse Naamã, leproso, como será que seria o seu comportamento? Gostei, vou repetir. Como será que seria o seu comportamento no lugar dele? Você sendo crente, fica fácil responder. Eu ia obedecer, pastor, e eu ia mergulhar. Mas você não está nem leproso aqui? Será que não está leproso? Será que o pecado não está deixando a gente na lepra? Será que essa vida que a gente está vivendo não está deixando a gente leproso? Não é um culto de julgamento, mas é um culto de mergulho, irmãos. É um culto de consciência, minha e sua, nossa. Daqui a pouquinho você vai sair da porta para fora, mergulhado, sarado, ou voltando para casa leproso, do mesmo jeito. Naamã quase voltou. Ou você vai voltar para casa assim, ó. Que alegria! Eu fui curado mesmo. Feche seus olhos. Pastor, como que o Espírito Santo se manifesta? Talvez não precisa nem gritar, irmão. Sinta Ele aí dentro de você agora. Você tem vida para isso, irmão. Quem não está entendendo o que a gente está falando, começa hoje. Só vai entender se mergulhar, não é? Em Israel, quando os visitantes vão visitar o Jordão, aqueles que são crentes, eles têm tanta vontade de ser batizados de novo, que eles reforçam o batismo e descem no Jordão 2 vezes. Só para confirmar o batismo. Eu sei que muitos de nós, quase todos, talvez todos, queriam descer 7 vezes de novo, e de novo, e de novo, e de novo na presença de Deus. Maravilha. Importante. Mas, gente, a nossa vida pessoal, particular, é a gente que vai dar conta. Naamã tinha tanta liberdade na sua própria vida, e ele tinha servos do lado dele. Não é que ele levou lá como comitiva, que ele era dono da sua vida. Eu não vou descer aí. Estava indo embora. Volta, Naamã. Volta, Naamã. Mergulha. Mergulha, Naamã. Mergulha. Feche seus olhos. Mergulha, irmão. Mergulha de verdade. Mergulha de verdade. Você tem tantos anos de crente, de Bíblia, lendo Bíblia, mas não saiu do rasinho. Mergulha. Mergulha de verdade. O exterior vai aparecer. O exterior vai revelar para as pessoas que realmente você mudou. E aí você vai mostrar mais ainda para eles que não só do lado de fora, mas também do lado de dentro a gente mudou. E se eu errar? Se você errar, mergulha de novo. Mergulha de novo. Irmãos, eu estou segurando esse tempo aqui porque eu estou percebendo o Espírito Santo aí, não vagando, mas andando no nosso meio. Lembra que eu falei sobre raciocinar ou deixar levar? É isso, é agora. Não raciocina não é por sentimento, é por fé. O Senhor está movendo você, está trabalhando na sua vida. Olha a segurança que você está tendo, sente isso.
Olha a segurança, a presença. A presença. Glória a Deus. Vamos confessar nosso pecado? Senhor, perdoa a gente. Erramos demais. A gente está diante da palavra, mas a gente não entende. A gente está diante da revelação, mas a gente não entende. A gente está diante da direção, tão pertinho da bênção, e a gente erra o objetivo, erra o alvo. Naamã quase errou, Senhor, e eu não quero essa parte da história dele na minha vida. Ele mergulhou, ele se envolveu, ele experienciou, ele viveu, e deu certo para ele, vai dar certo para mim.